Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos e hoje, claro, para falar da vitória contra o Flamengo, o que que o Santos fez de diferente para conquistar esses 3 pontos, 3 pontos que eu de verdade não acreditava que viriam. Tinha ali no meu palpite um empatezinho dentro de casa. O Flamengo é muito mais time que o Santos, é uma equipe muito mais pronta, tem uma maturidade tática e técnica muito maior do que o atual time de Vila Belmiro, mas eu acho que o Santos soube construir o seu plano, a sua estratégia e executou essa estratégia muito bem e muito em função do que esse cara aqui conseguiu entregar dentro do jogo. Eu levanto 3 motivos pelos quais eu acredito que o Santos conseguiu um resultado positivo e esses 3 motivos não só funcionam para o jogo contra o Flamengo, mas para a sequência da temporada. Eu acho que o Santos achou uma forma de jogar e vai precisar repeti-la se quiser ter uma vida um pouco mais tranquila no Campeonato Brasileiro. Não acho que a vitória sobre o Flamengo seja suficiente para dizer que o Santos vai brigar pelo campeonato e nem nada disso. Mas é um ponto de partida interessante para novas pretensões dentro da temporada. O Santos, que só tem o Campeonato Brasileiro, pode agora sim aproveitar desse modelo aplicado contra o Flamengo para dar sequência em uma arrancada para conseguir aí buscar talvez uma vaga de pré-libertadores no melhor cenário, mas com certeza estar na Sul-Americana do ano que vem. Bom, como eu disse, eu vejo 3 motivos principais para o Santos ter conquistado essa vitória contra o Flamengo. O primeiro deles tem a ver com o trabalho do Kleber Xavier. Eu acho que o Kleber conseguiu montar um esquema que, dentro das possibilidades do elenco do Santos, é o mais viável para ser competitivo. O Santos, diferente de outros momentos da sua história, não tem um elenco recheado de jogadores muito bons tecnicamente. O Santos talvez tenha o time mais operário dos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? É um time que precisa necessariamente repetir, repetir e repetir uma formação tática para que possa entregar um jogo competitivo. O Santos tem muito poucos jogadores no elenco que conseguem individualmente entregar algo fora da curva e que ganhem jogos. Contra o Fortaleza, a gente teve uma fagulha disso, que foi a jogada individual do terceiro gol do Roleiser, que é um jogador dentro desse elenco tecnicamente superior. E no jogo contra o Flamengo, a gente teve isso de novo com o Neymar, que é talvez o expoente de conseguir, tecnicamente falando, resolver partidas. Eu vou chegar no ponto do Neymar, mas o primeiro ponto que eu trago aqui é essa montagem tática que o Kleber Xavier achou para o time, nesse 4-2-3-1 ou um 4-3-3, ele pode sim ser muito útil para o Santos. Apesar de todo mundo estar cansado, de saco cheio de falar de 4-3-3, eu acho que essa formação conseguiu entregar para o Santos uma consistência de jogo interessante. Como? No momento que o Santos ataca, o Santos consegue levar jogadores pelas pontas que são muito velozes e que têm bom nível técnico para serem ofensivos. Tem um jogador extra classe usando a camisa 10 e ainda não achou o seu centroavante, mas isso não foi um problema. E eu te conto o problema respondendo essa pergunta que é: como que o Santos encontrou o gol da vitória? Ele encontrou em cima de um posicionamento tático muito bem definido. Eu acho que é essa a chave para o Santos conseguir uma sobrevida melhor no campeonato. Como que ele fez isso? O Santos, quando pressiona, quando se defende, ele faz uma linha de 4 na defesa, uma linha de 5 no meio-campo, e aí nessa aí que a gente consegue ganhar o volume que há tanto tempo a gente sofreu em campanhas anteriores, porque o Santos jogava com 3 no meio de campo e sem jogadores de muita pegada, e consegue jogar para um cara no ataque. Essa é a chave tática que o Kleber Xavier encontrou. No início do jogo, o Santos fez esse 4-2-3-1 virar um 4-4-2 quando defendia, e tinha o Neymar e o David Washington à frente. Quando o Santos atacava, ele ia mais numa formação num 4-3-3 e conseguia ali chegar com 4 homens à frente, usando mais da velocidade, dando a bola para o Flamengo. Qual que é o ponto aí?
O Santos não teve o Roleiser nesse time e passa a tê-lo a partir de agora. Contra o Mirassol, ele volta, estava suspenso. Com o Roleiser em campo, o Santos pode jogar nesse mesmo 4-2-3-1, mas ele vai ter uma linha de 3 jogadores que conseguem não só armar como finalizar. Barreal, Roleiser e Guilherme chegam muito bem no ataque, finalizam de média distância, têm velocidade e, no caso do Roleiser, tem técnica para achar passes que quebram linhas. A grande vantagem de a gente jogar no 4-2-3-1 é que o Neymar passa a ser o cara que tem ali a sua referência como o falso 9. É isso que, inclusive, o Kleber está treinando essa semana para jogar contra o Mirassol. Mas tão importante quanto esse esquema e essa organização tática, o Santos melhorou fisicamente. O Santos consegue jogar mais no campo do adversário na hora de retomar a bola. E isso faz uma diferença muito grande. Comparado com o que a gente fazia com o Caixinha tinha um modelo que é pressionar na saída de bola, mas adiantava todo o time, jogava com linhas muito altas. O Kleber achou um meio termo. O Santos joga com linhas médias, não são linhas baixas, mas os jogadores da frente pressionam muito a retomada de bola. E isso fez a diferença, porque o Santos, quando estava com o David Washington no ataque, tinha jogadores ali que eram mais móveis, não tinham uma referência, o 9 pesadão dentro da área, que é um pouco do perfil do Tiquinho. Quando o Santos achou essa maneira de pressionar com jogadores que taticamente funcionam bem, que é o caso do Barreal de um lado e o Guilherme do outro, o Santos explorou melhor essas possibilidades, aliado a um bom condicionamento físico. O meio de campo do Santos mudou. O Zé Rafael e o Ricon, eles entregam muito mais intensidade do que Pituca e Schmidt. E isso tende a continuar assim com a chegada do William Arão. Então o Santos conseguiu, nesse modo, colocar muito bem um plano de jogo que não dava espaços para o Flamengo, mas conseguia sair com qualidade e velocidade, explorando essa característica dos jogadores das beiradas. Esse, para mim, foi, taticamente falando, o melhor acerto do Kleber até agora no trabalho que ele vem fazendo aqui. Além disso, a gente tem o segundo ponto, que é o Kleber achou soluções utilizando jogadores da base. Isso também foi muito importante. A entrada do Bom Tempo, tanto contra o Fortaleza, como na entrada agora contra o Flamengo, não diminui a intensidade do time e coloca um jogador que tem noção de marcação e sabe criar jogo. Não à toa, nos 2 gols que o Santos fez nesses jogos, tanto o 3-2 contra o Fortaleza, como o 1-0 contra o Flamengo, saem de uma pressão de bola que o Bom Tempo faz, aciona rapidamente o jogador de beirada e esse jogador acha um passe ou uma finalização. No caso do Fortaleza, ele acha o Roleiser que finaliza no gol e ganha o jogo. Agora ele acha o Guilherme que rola a bola para o Neymar fazer a jogada dentro da área. E não está só na entrada do Bom Tempo esse acerto. Tá também na manutenção, por exemplo, do Souza na lateral esquerda, que foi muito bem nos jogos até agora. E tem sido uma válvula de escape. Se na lateral direita a gente está tendo que jogar com o Escobar improvisado, que tem ido muito bem, na direita, na esquerda, o Souza tomou conta da posição. De novo, o menino da base que foi colocado numa prova de fogo e respondeu. Se ele continuar assim, é dono da lateral, sem dúvida nenhuma. Bom Tempo, que era titular e muita gente ainda não entende ele ter perdido essa posição, ele vem entrando muito bem nos jogos, o que é bom também, dá confiança para o menino e ele torna a ser da opção para esse elenco. Se o Santos uma vez tiver que jogar um pouco mais fechado, pode jogar com 3 caras no meio campo, com Zé Rafael, William Arão e Bom Tempo, fazendo uma trinca de bons jogadores técnicos e de marcação no meio campo. Isso daria uma consistência defensiva muito interessante também, se você ainda soma a esses caras o Barreal e o Guilherme. Quando você tem essa composição, você consegue trazer jogadores do banco como o Robinho Júnior. Eu sei que a expectativa em cima dele é muito grande, mas o Robinho Júnior é um cara que pode resolver muita coisa para o Santos daqui a pouco. Não só pela aura em torno dele mesmo, de ser filho de uma figura muito importante para o Santos dentro das 4 linhas, mas também por ser um jogador que é de drible, que é de profundidade, que é de associação.
ele e o Neymar, em algum momento, vão acabar jogando juntos e vão criar muita coisa juntos também. E aí eu acho que o Santos se beneficia com variedade. Se o Barreal e o Guilherme não têm tantos atributos de um contra um, o Guilherme um pouquinho mais que o Barreal, o Robinho Júnior traz isso para o jogo. E em alguns momentos isso pode ser importante, do mesmo jeito que o Matheus Xavier fazia isso no ano passado, que pode voltar a fazer. E aí o Santos ganha em perfil de jogo na mesma partida. E era um ponto que preocupava. O banco de reserva do Santos não trazia muitas soluções. E esse era agora um, um ponto que preocupava e que vai, ao longo do tempo, perdendo tanta importância. É evidente que o Santos podia ter mais jogadores ali e opções melhores, mas nesse momento, aparentemente, com a base, que é uma saída histórica para o Santos, a gente vai encontrando um bom caminho e um bom desenvolvimento. E o último ponto, evidentemente, que está aqui. Que dia mais triste para o cara que não gosta do Neymar ter que ver ele decidindo contra o melhor time da América do Sul em elenco, em técnico, em banco de reservas. O que o Neymar fez no jogo deu uma clara demonstração que ele ainda não está no 100%, mas que fisicamente ele está muito mais consistente. E essa é a melhor notícia que ele podia dar, além, claro, da contribuição no resultado. Se contra o Botafogo ele foi responsável direto pela derrota, pela bobagem que fez de ser expulso, nesse jogo ele foi competente o suficiente para quando estivesse em campo, ele entregava ou passe ou a abertura de uma nova jogada ou uma finalização. E o gol que ele faz mostra exatamente a versatilidade que um cara como ele pode entregar para o Santos. No momento em que o Santos não tinha uma referência no ataque boa o suficiente para finalizar jogadas que o Neymar criava, o Neymar foi mais à frente. Quando ele foi mais à frente, ele flutuou em todas as posições do ataque. Ao fazer isso, você já cria uma natural dificuldade para a defesa. E quando você gera esses espaços de um contra um, o Neymar ainda é muito bom jogador. E aí ele vai para dentro dos caras e dentro da pequena área ele faz o que ele fez no gol do 1-0 contra o Flamengo. Ele parte para cima, ele tem uma visão, uma leitura de jogada muito antecipada aos marcadores, mesmo numa defesa rápida e boa como a do Flamengo. Então, o Santos, taticamente, protegeu o Neymar para ele poder entregar lá na frente o melhor que ele pode fazer. É o esquema que tem que ser daqui para frente. Com a volta do Roleiser, o cara que tem que ser o arco tem que ser o Roleiser, a flecha tem que ser o Neymar. E essa construção pode parecer manjada em algum momento, mas ela é difícil de ser parada. Porque os dois pontos principais desse time, tecnicamente falando, Roleiser e Neymar, são mais imprevisíveis que os outros. Se os outros 9 jogadores vão obedecer taticamente a uma regra colocada e bem trabalhada pelo Kleber, a liberdade criativa e de trazer o excepcional e trazer o inesperado para dentro de campo vai estar em cima do Roleiser e vai estar em cima do Neymar. A característica de montagem desse time parece favorecer muito esse elemento de surpresa que os dois mais técnicos podem trazer. Junta-se a isso a capacidade de incluir a base em momentos especiais do jogo para gerar novamente um desconforto e a imprevisibilidade, o Santos pode estar criando um ótimo caminho para a sequência da temporada e é isso que eu gostaria de ver no jogo contra o Mirassol. Deixa para mim nos comentários o que você achou, se você gosta desse esquema tático, a gente pode falar mais disso também ali nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like e também não se esquece de deixar a sua inscrição no canal aqui. Beleza? Tô de volta no próximo vídeo. Um abraço. Tchau.